Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas e dessa vez um vídeo um pouco diferente daquilo que estou acostumado a trazer para vocês. Geralmente faço os vídeos falando sobre os jogos da La Liga, mas dessa vez irá ser sobre a Copa do Rei, a competição de Copa aí do futebol espanhol, onde temos times da primeira, segunda, terceira, quarta até quinta divisão disputando essa competição. Ainda está muito no começo da competição, temos aí uma rodada com mais de 50 jogos, então eu filtrei aqui ao máximo para trazer para vocês aqueles que eu julgo como serem os mais interessantes, que tenham mais conhecimento dos times, para a gente poder fazer uma análise aí sobre eles. E basicamente o que a gente vai ter aqui são equipes medianas da La Liga 1, como por exemplo Celta de Vigo, Almeria, Cádiz, Rayo Vallecano, jogando contra equipes de menor escalão, sendo terceira, quarta, quinta divisão, e equipes também melhores da La Liga 2, que é a segunda divisão, enfrentando aí também equipes de nível inferior a elas. Os times mais favoritos até o momento na competição, como é o caso do Betis, Rayo Vallecano, o Bilbao, nem tem odds nas suas partidas. A odds está a 1,01, 1,02, 1,03, então não tem nem o que fazer nesses jogos, ou seja, eu vou pular eles e vou trazer direto para vocês as análises de jogos com um certo valor e que a gente pode ter odds e cenários interessantes para se trabalhar. E antes de analisar os jogos, eu quero deixar um aviso para vocês. Antes de fazer qualquer entrada nessa competição aqui da Copa do Rei, que é uma competição um pouco alternativa, onde geralmente os times não dão o maior foco, visualize a escalação dos times. Eu já comentei com vocês que a escalação sai naquela rede vizinha do Pássaro Azul, do antigo Pássaro Azul. Lá sempre sai a escalação uma hora antes do jogo. Você também pode ver aí em qualquer site de estatística aí, tem as escalações, então fica de olho que pode ser que os times poupem, vão com o time reserva, e aí todo esse cenário que a gente imagina no pré-live pode acabar não se concretizando no live, então sempre fiquem de olho na escalação antes de começar o jogo, que fica disponível aí basicamente uma hora antes da partida começar. E começamos as análises com Mensageiro e Espanhol. O Espanhol, que é um time da La Liga 2, é o time com mais investimento da La Liga 2, são 60 milhões investidos. É o time do Bright White, que jogou no Barcelona aí um tempo atrás. É um time muito bom, que fez um início de campeonato excelente, esteve na liderança. Agora, nos últimos jogos, deu uma caída, perdeu 3 partidas aqui na última sequência de 5 jogos, mas é um time muito forte, um time muito bom, que joga propondo o jogo, joga no 4-4-2, gosta de propor jogo e tende a ter um bom desempenho contra o Mensageiro, que é uma equipe da quarta divisão. O Mensageiro, que é o lanterna dessa quarta divisão, a gente pode ver aqui, ele ocupa a 18ª colocação. Eu não tenho muito conhecimento do Mensageiro, nem perto do que eu tenho do Espanhol, porque o Espanhol de vez em quando eu vejo as partidas. O Mensageiro sequer a gente tem stream, porque é uma divisão muito abaixo. Mas olhando aqui rapidamente os números do Espanhol, com o conhecimento do Espanhol e o Mensageiro, a gente tende a ter um jogo interessante para se trabalhar o back ao Espanhol. Aqui no Bolsa de Apostas, que é onde costumamos ver as odds, a gente ainda tem um gap no mercado, porque o jogo é só nessa terça, às 4 horas da tarde. Eu gravo na segunda-feira, então a gente pode ver aqui que tem um gap entre 1,40 para 1,49 aqui na odd do back espanhol. E eu vou colocar na nossa lista esse back na odd de 1,50. Eu vou arredondar para 1,50 porque a gente tem aqui o back a 1,40, o lei a 1,49. Provavelmente no dia, amanhã no caso, ou hoje, quando você está vendo esse vídeo, essa odd vai estar aí por volta de 1,50, que vai ser quando a liquidez entrar, o dinheiro for transacionado e o mercado estabilizar. Mas vendo aqui o Espanhol, um time da La Liga 2, o time que mais tem investimento, que joga propondo, que sim, vai jogar na casa do Mensageiro, mas que o Mensageiro é um nível muito abaixo do Espanhol, eu acredito sim que a gente pode ter um jogo interessante para se trabalhar neste back ao Espanhol. Lembrando, vamos ficar de olho nessa escalação, porque se o Espanhol for com o time reserva, um time que provavelmente não vai demonstrar interesse no jogo, aí talvez não seja interessante esse back ao Espanhol. Mais um jogo envolvendo um time da La Liga 2, dessa vez o Eibar visita a equipe do Lorca Deportiva. O Eibar, que é uma equipe muito boa da La Liga 2, já fazem 2 temporadas que eles conseguem disputar os playoffs para a La Liga normal e acabam não se classificando. A gente pode ver aqui o Eibar tem uma race excelente nos últimos jogos, tem apenas um empate aqui, venceu praticamente todos os confrontos nos últimos jogos contra os adversários da La Liga 2. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui como é que funciona o regulamento da competição. Os 2 primeiros vão para a La Liga 1, que é a La Liga normal, que a gente está acostumado, e do terceiro ao sexto eles jogam um playoff, onde apenas 2
se classificam para a La Liga. O Eibar jogou nos últimos 2 anos e acabou não se classificando. Já está aqui na vice-liderança novamente, provavelmente vai disputar esses playoffs novamente, deve aí brigar para subir e enfrenta uma equipe da quinta divisão. A gente pode ver aqui o TR13, né, que está abreviado aqui no site, porque essa quinta divisão é dividida em grupos. Vamos dar uma olhada aqui como ele está na sua competição, que é a quinta divisão da Espanha. Ele consegue até uma boa colocação ali, é o terceiro colocado, mas aqui a gente não tem como comparar o nível do Eibar, que é da segunda, e está sempre disputando a vaga para a primeira com um time que é da quinta, que é o Lorca Deportiva aqui. E acredito sim que a gente pode ter um jogo interessante para se trabalhar a favor do Eibar. Aqui no bolso a gente pode ver que a gente tem o Beck ao Eibar a 1,08 e o Lei Eibar a 8,2. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu comentei com vocês no jogo do Espanhol, a gente ainda não tem quase nada de dinheiro transacionado, a gente tem um gap enorme aqui no mercado até o momento, mas olhando aqui a referência nas casas de apostas, provavelmente aí na hora do jogo a gente vai ter uma odd do Eibar entre 1,30 e 1,40, uma odd que pode ser interessante para se trabalhar a favor do Eibar, principalmente no live com a leitura de jogo. E se o Eibar for com o time titular, o Eibar também é uma equipe que gosta de propor jogo, e mesmo jogando fora de casa no estádio da equipe da quinta divisão, ele deve ter o domínio da posse e pode ser sim um jogo interessante para se trabalhar a favor do Eibar. Já na quarta-feira, às 8 horas da manhã, o Leganés, que é o líder da La Liga 2, enfrenta o Belenenses, uma equipe da quarta divisão que até o momento não faz uma boa campanha, é o 11º colocado. Já o Leganés é o líder da La Liga 2, uma equipe muito boa, muito consistente, que venceu 9 partidas em 13 jogos, mas diferente do Eibar e do Espanhol que eu mostrei para vocês anteriormente, essa é uma equipe que joga mais reativa. Geralmente a equipe do Leganés joga no 5-3-2, explorando jogadas em contra-ataque, jogadas de velocidade, mas também diferente do Eibar e do Espanhol, aqui a gente tem uma odd mais interessante. No Bolsa de Apostas, que é onde olhamos as odds, que tem as melhores odds, ainda não temos dinheiro transacionado no mercado, por isso temos um gap em 1,08 e 6. Não temos odds ainda no Leganés, provavelmente teremos amanhã, já que é um dia antes do jogo, esse jogo é apenas na quarta-feira. Olhando a referência da casa de aposta, essa odd está entre 1,50 e 1,60, ou seja, não é aquela odd esmagada que temos no Eibar, é uma odd melhor de praticamente 1,60, com uma equipe da segunda divisão enfrentando uma equipe da quarta, e sendo assim eu também vou colocar na nossa lista esse back Leganés na odd de 1,55, vou arredondar 1,55, provavelmente no dia do jogo aqui no Bolsa teremos a odd de 1,55, eu também coloco na nossa lista este back é o Leganés. Se você for trabalhar esse jogo no live, cuidado, se o Leganés não tiver com a bola, não quer dizer que ele está pior em campo, é um time que geralmente joga sem a posse, mas nos contra-ataques é muito letal e acaba fazendo a maioria dos seus gols dessa forma. E finalmente chegamos em um confronto onde temos uma equipe da La Liga e com odds. O Girona visita a equipe de San Roque. O Girona, que é o vice-líder da La Liga, venceu 9 jogos em 11 disputados, tem um empate e perdeu apenas para o Real Madrid. San Roque, que é uma equipe da quarta divisão, e não apenas é uma equipe da quarta divisão, está na zona de rebaixamento da quarta divisão, faz uma campanha terrível, tem 9 jogos, apenas uma vitória, 4 empates, 4 derrotas, recebe essa equipe do Girona que é muito forte, e temos a odd por volta de 1,30. Aqui no Bolsa não temos odds ainda porque o dinheiro não foi transacionado, o jogo é na quarta-feira e eu gravo este vídeo na segunda-feira à tarde, por isso ainda não temos odds no Bolsa, mas no dia dos jogos provavelmente teremos essa odd a 1,30, e eu também coloco na nossa lista esse back a 1,30 no Girona. Acredito até que essa odd está um pouco alta, tendo em vista que a gente vai ter um time da primeira divisão contra um time da quarta. Se o Girona for titular, é um jogo muito interessante, talvez o mais interessante de todos que estamos analisando aqui, para ficar de olho nesse back Girona, lembrando sempre ficar de olho aí na escalação dos times. Já na tarde da quarta-feira temos o Elche visitando a equipe do CE Europa, ou CE Europa, que é uma equipe da quarta divisão. Diferente dos outros times que nós vimos, ele tem uma boa colocação na tabela, é claro, isso aqui é a quarta divisão. Não tem como comparar com a competição que o Elche disputa, que é a La Liga 2, mas mesmo assim o CE Europa faz uma boa campanha até o momento, diferente dos outros times que analisamos de divisões inferiores até o momento. Já o Elche não faz a melhor campanha possível na La Liga 2, está ali no meio de tabela na 11ª colocação, mas vem se encontrando agora, tem 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Para quem não lembra, o Elche é uma equipe que estava na La Liga até a temporada passada, acabou sendo rebaixado, mas eu estou trazendo para vocês aqui porque temos uma odd de praticamente 1,80 nesse jogo.
jogo, e o Elche é uma equipe que gosta de propor o jogo, então pode ser que a gente tenha assim um padrão no live para se trabalhar a favor do Elche também, claro, se o Elche for com o time titular, mas de todas as zebras de divisões inferiores que vimos até agora, o CE Europa parece ser a melhorzinha entre elas, podemos dizer assim, muito pela sua colocação na tabela, mas é claro, não dá para comparar o nível da quarta divisão com o da segunda. Também no bolso ainda temos um gap aqui no mercado do Elche, mas no live, no dia do jogo, provavelmente a gente vai ter essa odd próximo a 1,80, um jogo interessante para se ver e trabalhar ao vivo. Mais uma equipe que disputava a La Liga e acabou sendo rebaixado para a La Liga 2, o Valladolid visita a equipe do Pena Desportiva, também da quarta divisão. O Pena Desportiva é o sétimo colocado na sua competição, já o Valladolid na La Liga 2 não fez um bom início de campeonato, mas nos últimos jogos vem jogando bem, perdeu aí para o Eibar e para o Espanhol, que foram também dois times que analisamos, dois times bons, e tem outras 3 vitórias, ele é o sétimo colocado, é uma equipe boa, uma equipe qualificada e que pode sim se sobressair contra a equipe do Pena Deportiva da quarta divisão. Ainda não temos odds no bolsa, mas a referência está entre 1,50 e 1,60. Provavelmente no dia aí do jogo a gente vai ter essa odd do Valladolid a 1,60. Uma odd interessante para se trabalhar a favor do Valladolid contra a equipe do Pena Deportiva, que é uma equipe da quarta divisão. E o Valladolid, que acabou de cair da primeira, tende a ser teoricamente uma equipe muito mais qualificada do que o Pena. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo mais curto, com menos jogos analisados, muito por conta de que a gente está muito no começo da competição e as principais equipes como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad ainda não disputam essa fase da competição, e as equipes que disputam enfrentam equipes de níveis muito mais baixos, fazendo com que a gente nem tenha odds para se trabalhar, como exemplo do Bilbao, do Betis, do Rayo Vallecano e assim por diante. Trouxe para vocês aqui alguns times que eu acompanho, que eu tenho uma familiaridade da La Liga 2, também o Girona da La Liga, mas lembrando, pessoal, a gente tem que ver qual vai ser a vontade desses times para disputar a competição. Será que os times da La Liga 2, que estão na parte de cima da tabela, irão dar valor para essa competição ou irão focar na sua liga para tentar subir? E os times da quarta divisão vão ligar para o campeonato, vão jogar a sua Copa do Mundo para tentar ganhar de uma equipe maior, ou vão entrar desinteressado e aceitar a derrota? Isso são coisas que a gente vai precisar ver no live com a leitura de jogo. E também recomendo, se você for trabalhar esse jogo, se alie à gestão de banca, porque são muitos times que nós não conhecemos, muitos times que a gente não está acostumado a acompanhar todas as rodadas. Então sempre gestão de banca, leitura de jogo, é apenas mais uma competição, não é porque é os únicos jogos que vão ter no dia que a gente é obrigado a clicar. E vejo vocês aí nos próximos vídeos. Provavelmente já na próxima rodada dessa Copa do Rei já teremos jogos mais interessantes com equipes da La Liga. E por hoje é só. Então obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like e sinta-se à vontade na seção dos comentários, e vejo vocês na próxima. Um abraço a todos e valeu!